Já tá ok, tá? Já tá Ok. abrindo aqui a sala, já tô conectado. Boa palestra. Obrigada. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Como de costume, toda quinta-feira, a gente gosta de saber de onde são, por favor, que a gente não consegue visualizar, só ver o númerozinho entrando, por favor. São 43, esperar chegar o pessoal para a gente começar. Boa noite, Leide. De onde você é, Leide? O pessoal está tímido hoje. Arthur Nogueira. Legal. Campinas. Boa noite, Regina. Edneia de Belfort Roxo, Rio. Ana Cristina de Santos, Marisa de Porto Alegre, a Regina da Zona Leste de São Paulo. Tem alguém do Nordeste hoje? Hoje é dia do nordestino, né? Pirassununga, São Paulo. Rio das Ostras, Rio. A Hilda. A Cátia de Paraná. Aqui, o doutor Luciano, presidente da Comissão de Jacareí. Bem-vindo também. Nosso colega de comissão também de São Paulo. A Malu de Campo Limpo, da seccional de Jundiaí. A Lina, lá da minha terra, de BH. Bem-vindo todos. Espera mais alguns minutinhos. Fernanda de Porto Ferreira. Malu, boa noite. Alfenas, Júlia, Caroline, nome da minha filha. Vamos começar, então? Hoje, recebendo o Dr. Renato Bart, juiz federal, para falar do mandato de segurança em matéria previdenciária, tema do livro dele. Doutor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje. O tema é bastante interessante. O doutor Sodero, ele fala que todas as manhãs ele lê um capítulo por dia de um livro. Ele falou que no seu livro ele começou lendo um capítulo e leu o livro todo na manhã, de tanto que ele gostou. Então, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu vou passar para a Roberta para ela passar uns recadinhos antes de voltar para mim, para nós, na verdade. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Renato. Boa noite, Adriana. Nós, a Comissão de Direito Previdenciário, ficamos muito felizes pelo doutor ter aceito o nosso convite para tratar desse tema tão intrigante na esfera previdenciária, né? E acho que até mesmo pouco utilizado, doutor, como juiz federal, acho que pode pontuar isso para a gente, que nós, como advogados, poderíamos explorar muito mais o mandado de segurança nas ações previdenciárias, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, aproveitem a palestra de hoje. Todas as dúvidas que vocês tiverem relacionadas ao tema, mandem para a gente aqui no chat, e no final da palestra a gente vai repassar para o Dr. Renato Bart respondê-las. Aproveitando, como a doutora Adriana já comentou, o professor ele tem um livro do tema da palestra, chama Mandado de Segurança em Matéria Previdenciária, está na segunda edição, atualizadíssima, né, professora? Acabou de ser lançada, edição 2020, e o professor conseguiu um cupom de desconto para todos os participantes desse evento.
Depois eu vou colocar para vocês no chat o nome do livro, a editora, o link para acesso e o cupom. E eu já fiz aqui o teste, o cupom já está ativo, porém, esse cupom ele está limitado. A validade é de hoje, das 19 até as 22. Então, quem tiver interesse tem que aproveitar esse período, porque às 22 horas o cupom de desconto expira. E já para adiantar para vocês, a editora está com frete grátis e o livro está saindo com um preço excelente. Adicionando o cupom de desconto, ele sai a R$ 54,90. Um valor muito bom pelo conteúdo do livro. Então, aproveitem e façam a aquisição de vocês. Desejo a todos um ótimo evento e até daqui a pouco. Sim, eu estava até comentando com o doutor que a editora é extremamente rápida na entrega. Na confirmação do pagamento, até a entrega foram 2 dias. Então, assim, o meu, eu já até mostrei, o meu já está aqui. Aconselho a comprar, aproveitar, realmente está excelente o preço. Mas então, apresentando o doutor, o currículo dele, como já falei, juiz federal, ele é da 3ª Vara Federal de São José dos Campos, professor da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, onde é regente de turmas no curso de graduação em Direito. Possui graduação em Direito pela PUC de São Paulo e mestrado em Direito pela PUC também. Tem atuação na área de Direito Público, particularmente Direito Constitucional, Previdenciário e Processual Civil. Autor de artigos e livros jurídicos, dentre os quais Mandado de Segurança em Matéria Previdenciária, que está na 2ª edição, revisada de acordo com a emenda, e lançado agora em 2020 pela editora Júlio Spodman. Então, doutor, está com a palavra. Muito bem, boa noite a todos. É um prazer, é uma satisfação estar aqui com todos vocês. Eu agradeço muito a gentileza do convite que me foi feito pela doutora Adriana, pela doutora Roberta. É sempre uma alegria estar falando em eventos da OAB, né? Eu costumo dizer que eu nunca advoguei, né, por uma circunstância da minha vida, né? Porque quando eu terminei a faculdade de Direito, eu já era servidor do TRF. Então, eu tinha aquela incompatibilidade legal. Eu nunca pude advogar, né? Mas eu tenho um enorme respeito pela classe dos advogados, né? Tenho muitos tios, primos, irmãos, todos advogando, e eu costumo dizer que eu me sinto em casa sempre que sou convidado nos eventos da OAB, e dessa forma, dessa vez também, né, embora à distância, também me sinto assim, né? Eu agradeço de novo esse convite que me foi feito. Eu vou compartilhar aqui um material na tela para que vocês possam acompanhar. Está aparecendo para vocês aí? Tá bom. Esse que está aí, essa é a capa do livro, é a 2ª edição que saiu agora, em 2020, né? Já está atualizado com a emenda, com a reforma da Previdência. Essa 2ª edição que saiu pela editora Juspodium, ela saiu 3 anos depois da primeira edição. E, coincidência ou não, né, nesses últimos 2 ou 3 anos, foi aquele tempo em que nós experimentamos aí uma verdadeira explosão de mandados de segurança em matéria previdenciária, né? Eu converso com os meus colegas, juízes federais, e é unânime a opinião de que nunca a gente recebeu tanto mandado de segurança em questões previdenciárias. Isso, claro, causado, né, por este problema crônico que está no noticiário todos os dias, né, nessa dificuldade crônica que o INSS tem de dar vazão aos requerimentos administrativos, né? Demora muito a análise do requerimento, demora muito também o julgamento dos recursos administrativos, e a gente percebe que, na verdade, a advocacia ela descobriu ou redescobriu o mandado de segurança como uma ação adequada para a tutela de certas pretensões que são existentes na área previdenciária. E, na verdade, este livro, eu vou contar um pouco da história, porque talvez isso ajude a compreender o contexto todo. Ele nasceu por observações que eu fiz em 2 momentos. Primeiro, no dia a dia como juiz federal. Eu via que era muito frequente de eu receber uma determinada ação previdenciária em que, por exemplo, o advogado tinha escolhido lá propor uma medida cautelar de exibição de documentos. Eu olhava aquela medida cautelar, eu pensava, por que será que o advogado não escolheu um mandado de segurança, que era
uma ação logicamente cabível, a melhor que ele tinha à sua disposição para aquele caso concreto. E em outras situações, eu via, por exemplo, o advogado impetrar um mandado de segurança em questões previdenciárias, numa situação que o mandado de segurança simplesmente ele não era cabível. Havia ali, portanto, uma inadequação formal do mandado de segurança para a tutela daquele direito, e nessas situações, a solução inevitável era extinguir o processo sem resolução do mérito. Em outras tantas situações, inclusive uma hoje, curiosamente, eu fiz uma liminar no mandado de segurança numa situação dessas, em que o mandado de segurança ele era cabível, estava tudo certo em relação a ele, mas, embora ele cabível, ele certamente não era a melhor escolha que aquele profissional da advocacia tinha à sua disposição. Então, aconteciam essas várias coisas, né? O mandado de segurança não utilizado quando ele era a melhor opção, às vezes ele utilizado de um jeito inadequado, em outras situações, ele, embora cabível, mas não a melhor opção. E isto foi trabalhado também dentro de sala de aula, né, em cursos de pós-graduação em direito previdenciário. Eu falava em mandado de segurança, eu percebia aquele olhar meio surpreso de uma parte dos alunos, né, aquele que já militava há muito tempo na área previdenciária, mas que jamais tinha pensado que o mandado de segurança podia ser uma solução, né? E a ideia que está por trás do livro, dentro do livro, em vários momentos, é essa. O mandado de segurança para questões previdenciárias, ele tem uma hipótese de cabimento, ele pode ser utilizado, mas ele precisa ser pensado, imaginado, dentro daquilo que eu tenho chamado de uma boa advocacia previdenciária. E fazer uma boa advocacia previdenciária, muitas vezes, e quase sempre, é pensar estrategicamente. E o que eu proponho não é que o mandado de segurança passe a ser, por exemplo, uma solução milagrosa para todos os seus problemas, né? O mandado de segurança não vai ser a solução tabajara para os problemas, todos os seus problemas acabaram, né? Ele não vai ser a cloroquina, né, das questões previdenciárias, mas ele, se bem empregado, ele tem um papel muito importante, ele consegue resolver muitos problemas práticos, e o que eu digo é o seguinte, né, a advocacia ela tem que pensar no mandado de segurança como uma carta, né, que ele guarda dentro da manga, e ele vai utilizar essa carta quando aquela situação específica aparecer, em que o mandado de segurança seja não apenas cabível, mas também seja a melhor opção que aquele profissional tem para resolver o problema concreto do seu cliente. A gente percebe que a advocacia, quem milita na advocacia previdenciária, muitas vezes tem escolhas a fazer. Ele pode escolher, quando cabível, né, propor uma ação na justiça estadual, na competência delegada, quando possível, ou na federal. Às vezes ele pode propor na federal de uma localidade ou da outra localidade. Se naquela localidade não tem juizado, ele vai fazer outras opções. O advogado deve fazer isso. Esta é uma escolha legítima, não é uma fraude, não é uma tentativa de burla, mas o fato é que muitas vezes se tem possibilidade de escolher. E o mandado de segurança deve ser pensado neste contexto. Uma escolha possível que deve ser utilizada nas situações em que ele é a melhor opção que existe para fazer a tutela do direito ser realizada. Pois bem, o mandado de segurança, ele tem muitas vantagens. Ele tem lá a possibilidade de concessão da liminar. Nós temos aí um procedimento que é sumaríssimo, né? Ele é realmente enxuto, né? Distribui o mandado de segurança, o juiz examina a liminar, requisita informações que a autoridade vai prestar em 10 dias, intima o representante judicial do INSS, esse é o mandado de segurança previdenciário, no regime geral, Ministério Público e sentença. Então, assim, pelo menos no procedimento desenhado pela lei do mandado de segurança, ele vai estar em condições de sentença num prazo muito curto. Se a gente comparar com uma ação de procedimento comum que tramite numa vara federal, né, só para contestar, a Procuradoria Federal vai ter lá um prazo de 30 dias úteis. Só esse elemento já nos mostra que o procedimento do mandado de segurança ele é realmente
legalmente mais enxuto, ele é sumaríssimo, como a doutrina diz. Outras coisas que são importantes é a questão da executoriedade imediata da sentença. Isto é, a lei do mandado de segurança quem diz, né, que a sentença do mandado de segurança poderá ser executada imediatamente. Ou seja, mesmo que haja uma possibilidade de recurso, mesmo que haja uma remessa oficial, a sentença se executa automaticamente, ela se executa independentemente da existência de outros recursos. Então, ele tem vantagens. O que a minha tarefa, o meu desafio é tentar fazer com que o profissional da advocacia consiga fazer esse filtro e empregar o mandado de segurança nas situações em que ele é cabível e é também a melhor opção possível. Pois bem, para a gente começar a falar do mandado de segurança, nós precisamos lembrar que nós estamos tratando de uma garantia constitucional fundamental. É uma garantia individual que está enunciada na Constituição, lá no artigo 5º, e pelo só fato de ser uma garantia individual, isto já traz para o intérprete, e todos nós somos os intérpretes da Constituição, né, já nos mostra que nós não estamos falando de uma ação qualquer, como se fosse uma ação criada por um dos códigos de processo. Nós estamos falando de uma ação constitucional que tem a estatura de uma garantia individual e é, portanto, uma cláusula pétrea da Constituição. E este é um ponto de partida que eu acho que é muito importante. Sempre que a gente estiver resolvendo questões relacionadas com o mandado de segurança, nós não podemos perder de vista que nós estamos diante de uma ação muito prestigiada pelo ordenamento jurídico. Ela tem um prestígio constitucional elevadíssimo. E quando a gente estiver resolvendo os problemas do dia a dia, isso não pode ser perdido de vista. A gente tem que considerar que nós estamos falando de uma garantia constitucional fundamental. E o que diz a Constituição a respeito do mandado de segurança? Conceder-se-á o mandado de segurança para proteger um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for uma autoridade pública ou um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Esta norma do artigo 5º da Constituição, ela é extensa, mas ela já nos fornece todo, digamos assim, o perfil constitucional do mandado de segurança. Destrinchando esta norma constitucional, né, separando por pedaços, a gente já consegue verificar em que situações o mandado de segurança é cabível. E a lei regulamentadora do mandado de segurança, todos nós sabemos, é esta lei 12.016 de 2009. Né? A gente até chamava antigamente de nova lei do mandado de segurança, mas passados aí 11 anos já não dá para chamar de nova. É a lei do mandado de segurança que está aí em vigor. Pois bem, mandado de segurança, diz a Constituição, ela serve para proteger direito líquido e certo. E esta é a primeira pergunta que a gente precisa se fazer. Né? Se o mandado de segurança é cabível para proteger o direito líquido e certo, eu preciso saber, em primeiro lugar, o que é o direito líquido e certo, porque isso já vai me permitir identificar se, naquele caso concreto que eu tenho lá no escritório, se eu posso ou se eu não posso usar o mandado de segurança. Então, é a primeira coisa que a gente precisa responder. E este é um tema em que, se a gente pegar os autores clássicos brasileiros sobre o mandado de segurança, todos eles vão definir o direito líquido e certo com coisas parecidas às que estão aí nesse slide, né? Dizendo que o direito líquido e certo é o certo quanto à sua existência, determinado quanto à sua extensão, ou então o direito líquido e certo é o manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Tudo que eu coloquei aí são transcrições de autores clássicos sobre o mandado de segurança, autores muito tradicionais. E o que tem em comum esses autores? Eles dão uma ideia de que o direito líquido e certo é aquele direito que é evidente, aquele direito que é cristalino, é aquele direito que salta aos olhos. Né? Basta você dar uma lidinha na petição inicial e chegar à conclusão de que o direito está presente. É claro que essas noções desses autores clássicos, né, de que o direito é líquido e certo quando ele é evidente, ele salta aos olhos, essas noções não são erradas propriamente dito. Né? Aliás, quem sou eu, né,
para questionar isso. Mas o que eu tenho dito é que estas noções, embora não sejam erradas, elas não ajudam o advogado naquele dilema sentado no seu escritório, olhando para uma tela de computador e pensando, eu vou escrever uma petição inicial de uma ação de procedimento comum ou vou escrever uma inicial do mandado de segurança? Então, dizer que é cristalino, que é translúcido, que salta aos olhos, isso não resolve o problema. Mesmo porque, do outro lado da relação processual, nós temos lá uma autoridade pública que vai prestar informações no mandado de segurança e vai dizer o seu direito não é líquido nem certo de jeito nenhum. Aliás, eu estou aqui para defender a legalidade do ato administrativo que eu pratiquei. Então, vejam que este conceito tradicional, embora não seja errado, ele não resolve o nosso problema de pensar se o mandado de segurança é cabível ou não. Por isso, o que eu proponho é que a gente deixe de olhar o direito líquido e certo e passamos a olhar os fatos, porque é olhando os fatos que eu vou chegar à conclusão se o mandado de segurança é cabível ou não. E é por isso que existem alguns autores brasileiros que dizem que melhor teria feito a Constituição se ela dissesse que o mandado de segurança serve para proteger direitos nas situações em que os fatos são líquidos e certos. E é exatamente isso que a gente precisa olhar. A gente precisa olhar para o fato. Se o fato for líquido e certo, eu consigo usar o mandado de segurança. Por mais que a questão de direito seja complicada, ela seja complexa. E a pergunta é, quando é que eu sei que o fato é líquido e certo? Quando é que eu tenho certeza que o meu fato é líquido e certo? O meu fato ele é líquido e certo quando ele pode ser demonstrado por prova exclusivamente documental. Então, é isto que eu tenho que pensar. Se os fatos que eu estou contando na minha petição inicial, eu consigo prová-los por meio de documentos, só documentos, o mandado de segurança é cabível. Se eu preciso de qualquer outro meio de prova, por exemplo, se eu preciso de prova testemunhal, ou se eu preciso de prova pericial, o mandado de segurança ele já não serve. Eu já descarto ele de cara, porque eu vou precisar aquilo que a jurisprudência chama de dilação probatória. A gente vê isso muito em julgados, dizendo mandado de segurança não é compatível com a necessidade de dilação probatória. Se eu preciso de outras provas que não a documental, eu já não posso usar o mandado de segurança. Pois bem, em que momento do processo, do procedimento do mandado de segurança eu devo trazer estes documentos? A resposta é com a inicial. Então, eu devo trazer todos os documentos para provar os fatos que eu estou contando na minha inicial com a própria inicial. Eu não tenho a oportunidade de juntar documentos depois, com uma única exceção, que é essa prevista no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei do Mandado de Segurança, que é a situação em que o documento que eu preciso, se ele está em poder da autoridade impetrada ou se está em poder de um terceiro, eu posso pedir que o juiz dê uma ordem de exibição desses documentos, ou para a autoridade ou por um terceiro. Pode ser, por exemplo, o processo administrativo que está em poder da autoridade do INSS, pode ser, por exemplo, um PPP ou um laudo técnico que está em poder da empresa. É possível pedir no mandado de segurança que o juiz determine a exibição desses documentos. Algo que eu sempre digo, nós já vimos que a lei permite, então pode. A pergunta é, mas será que o advogado deve fazer uso desta prerrogativa? Poder, a gente viu que pode, a lei permite. Artigo 6º, parágrafo 1º da Lei do Mandado de Segurança. Mas será que deve? O que eu costumo dizer é, não deve. Não deve. Embora possível, não se deve fazer uso desta prerrogativa. Por quê? Qual é a chance do juiz deferir uma liminar se os documentos que você precisa para provar os fatos não estão com a petição inicial? O juiz não vai deferir. A chance é muito remota disso acontecer. Por isso que eu tenho dito, façam o possível para que esses documentos estejam junto com a petição inicial. Façam uso desta prerrogativa do artigo 6º, parágrafo 1º, apenas em último caso, se você realmente não conseguir
obter pelos seus próprios meios esses documentos. Existe uma situação muito particular em que isto é recomendável que se peça esta exibição, que é no caso do processo administrativo que está extraviado. Isso, infelizmente, ainda é uma realidade. A gente vê certas situações, né, na época do processo administrativo em papel, né, físico, e que às vezes ele some, não se acha no arquivo daquela agência. E aí se pede. Só que aí se precisa tomar uma cautela, não é? Porque se o processo administrativo está extraviado e não puder ser exibido, o advogado vai ter que tomar um cuidado. Por quê? Eu tenho sustentado que eu devo aplicar para o mandado de segurança as mesmas consequências na recusa na exibição de documentos que estão lá no Código de Processo Civil, em especial lá nos artigos 399, 1 e 3 e também no artigo 400. O que diz o CPC a respeito deste assunto? O juiz, ele considera ilegítima a recusa em exibir um determinado documento em algumas situações. E duas que importam para a nossa situação. Primeiro, quando o documento for comum às partes, ou seja, se um documento pertence tanto ao autor quanto ao réu, o juiz vai dizer não tem cabimento de recusar a exibição. E a segunda hipótese, que também se aplica para o processo administrativo, é quando se tem aí o dever legal de exibir o documento. O juiz não aceita a recusa em exibir se a parte contrária tiver o dever legal de exibir. Isso acontece, essas duas hipóteses acontecem em relação ao processo administrativo. O que diz o CPC? Nessas situações, se o juiz considera indevida ou injusta ou ilegítima a recusa à exibição, o juiz vai considerar provado o fato que se queria demonstrar com o documento. Então, olha só, pede a exibição, o INSS diz, extraviei, o processo administrativo se extraviou, o juiz vai considerar indevida esta recusa e vai considerar provado o fato que se queria demonstrar com o processo administrativo. Então, me parece que esta é uma consequência que está no CPC, mas que também se aplica para o mandado de segurança. A dúvida toda, e aí é preciso tomar uma cautela, é que quando se vai pedir a exibição do documento, é preciso explicar para o juiz o que se quer provar com aquele documento. Então, você pode dizer, olha, eu requeiro a exibição do processo administrativo porque nele há uma cópia de uma carteira de trabalho em que é anotado um vínculo de emprego com a empresa tal de tanto a tanto. Ou eu quero que se exiba o processo administrativo porque lá há um PPP que demonstra a exposição daquele segurado a ruído acima dos limites de tolerância. Então, precisa explicar para o juiz o que se quer provar com aquele documento. Claro que quando isso for possível, né, porque às vezes isso não tem como ser feito, mas se possível, pede a exibição e indica para o juiz o que se quer provar. Se não vier o processo administrativo, o juiz vai considerar aquele fato provado. E aí aquela necessidade de trazer os documentos já não aparece mais por conta desta presunção de que aquele fato está provado. Então, essa é uma questão importante a se resolver. Pois bem, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Se eu tenho lá um benefício por incapacidade, por exemplo, um auxílio doença, um auxílio por incapacidade temporária que foi indeferido porque não foi constatada a incapacidade para o trabalho. Como é que eu provo que existe a incapacidade para o trabalho? Capacidade ou incapacidade para o trabalho é matéria de prova pericial. Então, se eu tenho lá um auxílio doença, um auxílio por incapacidade temporária, que foi indeferido por não ter sido provada a incapacidade para o trabalho, eu já vou descartar o mandado de segurança, porque eu preciso prova documental no mandado de segurança. E aí alguém vai me perguntar, então quer dizer que eu jamais vou poder usar o mandado de segurança em benefício por incapacidade? Não, isso não é verdade. Você vai poder usar se, por exemplo, a controvérsia não for sobre a incapacidade. Se, por exemplo, o benefício foi indeferido por falta de carência ou por falta de qualidade de segurado, carência e qualidade de segurado são fatos que você prova com documentos. Portanto, nessas situações, você pode usar aí o mandado de segurança sem dificuldade.
A questão é, você tem que olhar o motivo do indeferimento do benefício e verificar se aquele motivo do indeferimento ele pode ser contrastado só por prova documental. E aí alguém pode pensar, mas no auxílio-doença, eu posso trazer lá um monte de documentos, né, o relatório médico, os laudos dos exames, tudo aquilo dizendo que ele está incapaz. Bom, isso é verdade, é uma prova documental. Mas do outro lado, eu tenho uma outra prova documental, que é o laudo da perícia administrativa, dizendo que não tem incapacidade. Então, o juiz olha, prova documental de um lado e prova documental de outro, ele só vai conseguir isso mesmo por meio de uma prova pericial. Então, se precisar de prova pericial ou de prova testemunhal, o mandado de segurança já não é uma ação cabível e aí se pode descartar desde logo. Pois bem, ainda olhando o dispositivo da Constituição, o mandado de segurança ele serve para proteger direito líquido e certo nos casos de ilegalidade ou abuso de poder. Estes são o que a doutrina costuma chamar de pressupostos constitucionais para a utilização do mandado de segurança. Eu preciso provar a existência de uma ilegalidade ou de um abuso de poder. Ilegalidade, a gente sabe o que é, né? É uma violação direta da lei. Em 99,9% das questões previdenciárias, o que está em discussão é uma ilegalidade mesmo. O benefício que foi indeferido ilegalmente, o benefício que foi concedido com renda menor ilegalmente, o benefício que foi cancelado ou suspenso ilegalmente. Então, a questão é, em quase todas as situações, de ilegalidade. Mas o abuso de poder pode até aparecer em mandado de segurança previdenciário, mas é em situação menos frequente. Eu costumo citar o exemplo daquele servidor do INSS que atua na área de atendimento ao público e que é aquele servidor que, invariavelmente, ele maltrata, ele distrata as pessoas que ele atende. E aí o chefe da agência, que está cansado de receber reclamações na ouvidoria a respeito daquele servidor, resolve tirar ele do atendimento e coloca o servidor no arquivo da repartição, né, da agência. Isto não é uma ilegalidade no sentido estrito, por quê? O chefe da agência ele tem competência para designar em que local cada um dos seus subordinados vai trabalhar. Isso é parte das atribuições legais dele. Mas é fato que se aquele servidor ele distrata as pessoas, ele ofende as pessoas, ele está praticando lá uma infração disciplinar. E se é uma infração disciplinar, a solução não é transferi-lo para o arquivo. A solução é instaurar uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar, assegurar ampla defesa e, se for o caso, aplicar uma sanção disciplinar, uma advertência, uma suspensão em relação àquele servidor. Então, esta é uma situação em que não há uma ilegalidade no sentido estrito, mas há um abuso de poder, porque há uma aplicação desvirtuada da lei. É por isso que na doutrina se fala que nesta situação a gente tem um desvio de finalidade, um desvio de poder. A pretexto de se aplicar a lei, se aplica a lei de uma forma torta, de uma forma desviada, de uma forma abusiva. Enfim, este é só um exemplo para mostrar estas duas situações de cabimento do mandado de segurança. E a pergunta que eu faço é, eu posso discutir a inconstitucionalidade na emenda, no mandado de segurança? Eu posso discutir se uma determinada lei é incompatível com a Constituição? Eu posso, por exemplo, discutir a inconstitucionalidade da emenda constitucional 103, da reforma da Previdência, né? A gente sabe que as emendas à Constituição elas podem ser inconstitucionais, né? Por exemplo, quando elas violam as cláusulas pétreas. E a gente vê com muita frequência, quando se tem uma discussão sobre inconstitucionalidade no mandado de segurança, que a autoridade impetrada presta informações dizendo que não. Como a Constituição só fala em ilegalidade ou abuso de poder, não pode se discutir inconstitucionalidade. A resposta que eu devo dar a essa questão é que pode, sim, se discutir inconstitucionalidade, né? Nós sabemos que o nosso sistema de controle de constitucionalidade é o que a gente chama de controle difuso de constitucionalidade, em que eu posso discutir questões constitucionais em qualquer tipo de ação, em qualquer grau de jurisdição, inclusive no mandado de segurança.
Então, por exemplo, se eu tenho um segurado cujo benefício foi indeferido com base numa regra da emenda 103, eu posso impetrar um mandado de segurança contra ato do chefe da agência ou do gerente executivo ou do gerente da SEAB, né, que agora é um dos temas aí em discussão, pedir ao juiz que declare incidentalmente a inconstitucionalidade da emenda e, por consequência, expressa uma ordem de implantação do benefício. Eu posso ter isso sem nenhum problema, né? Esta é uma discussão já bastante tranquila do ponto de vista da doutrina e da jurisprudência. Do mesmo jeito que você discutiria uma inconstitucionalidade de uma lei ou da própria emenda numa ação de procedimento comum numa vara federal, ou mesmo numa ação que tramite no GEF, pode discutir inconstitucionalidade, eu posso fazer isso também no mandado de segurança. Depois, o mandado de segurança cabe contra a questão da autoridade, nós vamos falar um pouco disso mais adiante, e para proteger um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Esta é uma noção importante, o mandado de segurança é sempre uma ação residual, ele só vai caber se não for caso de habeas corpus, que trata da liberdade de locomoção, ou então de habeas data, que é aquele direito de obter informações a respeito da pessoa do impetrante. Então, se for caso de habeas corpus ou habeas data, o mandado de segurança não é cabível. Agora a gente fala um pouco sobre as questões relacionadas com a autoridade, né? Porque isso é objeto de muita discussão, né? E sempre que eu falo de mandado de segurança, tem perguntas sobre isso, né? E a gente tem aí como regra algumas questões que a gente precisa ter em mente, né? Primeiro, quando eu vou pensar em quem é a autoridade coatora, quem é a autoridade que eu vou apontar como coatora no meu mandado de segurança, eu não vou apontar nem uma autoridade que faz aquelas normas gerais, por exemplo, o presidente do INSS, quando ele expede lá aquela instrução normativa 77 de 2015, não é ele a autoridade coatora. E também não é aquele servidor que concretamente fez a análise do benefício. O que eu devo pensar? Eu devo procurar saber quem é a autoridade que tem a competência para desfazer o ato que foi praticado. E o que eu tenho sustentado é que a grande maioria dos mandados de segurança em matéria previdenciária, quando nós estamos falando de regime geral de previdência social, deve ser o gerente executivo do INSS ou então o chefe da agência da Previdência Social. Esta noção que estava na primeira edição do livro, né, ela precisou ser desenvolvida na segunda edição, porque nós sabemos que houve aí uma mudança muito grande na estrutura do INSS, na forma de requerer benefícios ao INSS e na forma também de analisar os requerimentos. Agora nós temos aí uma absoluta descentralização dos requerimentos, faz-se o requerimento pela internet, pelo aplicativo, e a análise do requerimento também não é feita como era antigamente por um servidor da agência do INSS daquela cidade em que o segurado estava domiciliado. Então, pode acontecer de um segurado fazer um requerimento em Pindamonhangaba e a análise do seu requerimento vai ser feita lá por um servidor da agência do INSS lá em Andradina. E por que isso tem acontecido? Porque foram criados por atos administrativos do INSS as SEABs, as Centrais de Análise de Benefícios, neste caso, para reconhecimento de direitos. E o que dizem esses atos normativos? Integram as centrais de análise de benefícios todos os servidores de todas as agências, de todas as gerências executivas que cuidam de análise de benefícios. Então, o que a gente tem hoje é uma situação em que praticamente eu não tenho como saber quem é que vai analisar o meu requerimento. Isto me traz uma enorme dificuldade em saber quem é a autoridade que eu devo apontar no mandado de segurança. Muitos advogados têm apontado como coator o gerente da SEAB, que, aliás, eu nem sei se é uma pessoa que existe de verdade ou ela só tem existência virtual, né? Porque eu não sei onde ele fica, este gerente da SEAB. E o que eu tenho visto na prática? Quando o advogado coloca como autoridade coatora o gerente da SEAB,
eu notifico o gerente da SEAB para prestar informações. E o que o gerente da SEAB me diz nas informações? Eu encaminhei a sua requisição de informações para o gerente executivo da localidade em que o segurado está domiciliado. Então, qual é a sugestão que eu tenho feito sob o ponto de vista prático? Indique o gerente executivo da localidade do segurado. Este é um jeito que você vai fazer com que as informações cheguem o mais rápido possível ao mandado de segurança. Certamente o seu mandado de segurança vai tramitar de forma mais lenta se você indicar o gerente da SEAB. E o problema, esta é uma sugestão que eu faço do ponto de vista prático, mas a verdade é que a gente não tem jurisprudência se formando sobre este assunto. E por que não temos jurisprudência? A gente sabe que esses mandados de segurança, principalmente esses para resolver os atrasos, eles acabam perdendo o objeto antes de ter julgado no tribunal. Porque o juiz dá uma liminar, determina que o INSS faça a análise do requerimento, ou às vezes não determina, né? Negou a liminar. Quando esse processo chega ao TRF para julgar uma apelação ou uma remessa oficial, na grande maioria das situações o INSS já fez a análise. E aí, em grande parte das situações, o mandado de segurança até perde o objeto. Não tem mais interesse processual se a análise que se queria que fosse feita já foi feita, né? Então, eu acho que a gente ainda vai conviver algum tempo com esta dificuldade, mas é por isso que eu disse, né? Se a gente tem como ponto de partida o mandado de segurança como uma garantia constitucional fundamental, eu não posso imaginar que este detalhe da questão da identificação da autoridade possa comprometer a tutela do direito. E eu, pessoalmente, eu tenho aceito o gerente da SEAB, o gerente executivo e o chefe da agência. Eu não faço distinção exatamente sabendo que o segurado ele está numa situação difícil, ele muitas vezes não tem como saber quem é a autoridade que vai examinar efetivamente o seu requerimento. Então, eu tenho aí adotado uma postura muito flexível em relação a este assunto, exatamente porque eu entendo que este é um tema ainda problemático, né? Não é a pessoa jurídica, né? A autoridade não é o INSS, é o gerente, é o chefe. Não é o órgão, não é a gerência, não é a chefia, é o gerente, é o chefe, né? Então, é a autoridade. Claro que eu não preciso saber o nome da autoridade, eu basta saber o cargo que ele ocupa, que isso resolve o problema. Alguns mandados de segurança apontam como coator o procurador federal, que é aquele que faz a defesa do INSS em juízo. Isto, na grande maioria das situações, não é correto, porque o procurador ele não tem competência legal para conceder benefício. O procurador não é responsável por implantar o benefício, por restabelecer benefício, por rever o benefício. Então, você vai dirigir o seu mandado de segurança contra quem vai prestar informações dizendo eu sou parte ilegítima para esse mandado de segurança. Se a ideia é implantar a aposentadoria, eu não tenho atribuição legal para isso. Então, é questão de evitar. O procurador ele vai atuar no mandado de segurança nesta forma aí do artigo 7º, inciso 2 da Lei do Mandado de Segurança, que determina que o juiz, quando recebe o mandado de segurança, ele deve dar ciência ao representante judicial daquele ente público para que ele possa ingressar no mandado de segurança e oferecer a defesa, se for o caso. Tem um outro problema que está aparecendo, que é, ainda em relação a este assunto da autoridade, que é nos casos de análise técnica de aposentadoria especial. O que tem acontecido? Se impetra o mandado de segurança se reclamando do atraso na análise do benefício. O gerente do INSS ele presta informações dizendo, olha, eu remeti este processo para análise técnica do perito médico federal. O perito médico federal, desde o ano passado, desde esta lei 13.846, ele não é mais servidor do INSS. Ele é um servidor vinculado ao Ministério da Economia, que é um órgão da União. Então, o gerente do INSS diz, olha, não é mais comigo, porque eu não tenho gerência mais sobre ele. Ele integra um outro órgão de uma outra pessoa jurídica, portanto, eu sou parte ilegítima. O que eu tenho decidido nesses casos, e eu deixo isso bem explicado no livro, é que pouco importa que o INSS dê a um terceiro a responsabilidade por fazer esta análise técnica.
que, aliás, nem está na lei, né? Isso está na IN 77 e está no decreto 3048, não está na lei. Isso é uma prerrogativa que o INSS fez por uma questão interna. E se ele transfere a um terceiro a responsabilidade por fazer essa análise, isto não retira a competência legal do próprio INSS de fazer a análise do requerimento administrativo. Então, para o segurado, para o dependente, pouco importa se a análise está dependendo de uma manifestação do perito. Isto não afeta a legitimidade passiva e também não afeta a competência legal para a análise do benefício. Então, é algo que a gente precisa ter bastante claro, né? Não é problema do segurado o INSS ter transferido para um terceiro a responsabilidade de analisar o benefício. Bom, acho que eu estou falando muito, o tempo está andando, né? Enfim. Eu queria falar agora um pouco sobre algumas restrições ao cabimento do mandado de segurança que são importantes de se conhecer. Às vezes, para avaliar o cabimento ou não do mandado de segurança, às vezes para avaliar se é uma boa escolha ou não é uma boa escolha, né? Primeiro, é o ato passível de recurso ou correição. Isto é um tema objeto de uma súmula antiga do Supremo, que é a súmula 267, que fala que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Isso se incorporou na lei, no artigo 5º da lei. Não cabe mandado de segurança de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução, assim como de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Analisando esse dispositivo da lei, a gente precisa separar as situações em que eu estou falando de um recurso administrativo das situações em que eu estou falando de uma decisão judicial. Porque olhando o texto da lei e olhando também a súmula, dá a impressão que se couber um recurso administrativo, eu não posso usar o mandado de segurança. A impressão que se tem lendo a súmula e a lei é de que o mero cabimento de um recurso administrativo não permite o uso do mandado de segurança. E isto não é verdade, né? Vamos supor que o INSS notifique um segurado sobre uma possível irregularidade no benefício dele. Ele notifica para ele apresentar uma defesa e trazer provas. O segurado junta os seus documentos, faz uma defesa e o INSS ele cancela o benefício. É possível recorrer administrativamente dessa decisão? É possível recorrer administrativamente dessa decisão. O recurso é cabível. Mas e se o recurso não for interposto? O segurado perdeu o prazo do recurso. Eu posso usar o mandado de segurança perfeitamente. Então, não é o cabimento do recurso administrativo com efeito suspensivo que impede o mandado de segurança. O que impede o mandado de segurança é se tiver o recurso administrativo, se ele tiver efeito suspensivo e se ele tiver sido efetivamente interposto. Se interpôs o recurso administrativo que suspendeu o cancelamento até o seu julgamento, aí o mandado de segurança não tem por que ser impetrado, porque aquilo que se receava ainda não aconteceu. Tem que aguardar o julgamento do recurso administrativo. Mas se o segurado perdeu o prazo, não quis recorrer administrativamente, o advogado avaliou que a chance de êxito era pequena, melhor não recorrer, vamos ao judiciário, o mandado de segurança já é perfeitamente cabível. Existem situações em que eu até tenho um recurso administrativo, mas ele não é capaz de afastar a lesão ao direito, né? Vamos supor um requerimento de benefício que foi indeferido. É interposto um recurso administrativo com um efeito suspensivo. Mas isso tem alguma utilidade imediata para o segurado? Não tem, né? Porque o fato do recurso ter sido interposto não vai acarretar a concessão do benefício até que o recurso seja julgado. Então, a lesão ao direito líquido e certo já aconteceu desde o indeferimento. Então, desde logo, já pode impetrar o mandado de segurança. E a outra situação que eu queria tratar é de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Isto é importante. Primeiro, é a própria lei admitindo que eu posso ter um mandado de segurança contra uma decisão judicial. Eu posso impetrar um mandado de segurança contra um ato do juiz.
mas eu não posso fazer isso se contra aquele ato do juiz é cabível um recurso com a possibilidade de se atribuir um efeito suspensivo. Então, por exemplo, o juiz que examina uma tutela provisória numa ação de procedimento comum. Contra a decisão de tutela provisória, cabe agravo de instrumento que tem a possibilidade de atribuir efeito suspensivo. Logo, nessa situação, eu não posso usar o mandado de segurança, porque tem esta proibição legal que a gente deve aplicar. Aqui tem um complicador que decorre daquele entendimento do STJ, do cabimento amplo do agravo de instrumento, né? Aquele repetitivo do STJ falando da taxatividade mitigada das hipóteses de agravo de instrumento, que eu desenvolvo isso bastante no livro, e é uma situação que causa muita perplexidade para o profissional da advocacia, porque os termos em que o STJ julgou esse repetitivo foram muito amplos, né? O STJ diz que vai caber sempre agravo de instrumento se a questão for urgente e não puder aguardar o julgamento da apelação. O problema é saber o que é urgente, né? Este conceito de urgência pode variar para uma parte do processo, para outra, né? Então, isto pode ser problemático em razão deste precedente do STJ. Bom, também não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial transitada em julgado. Isso também é súmula do Supremo, súmula 268, está também expresso na lei do mandado de segurança. E é um prestígio a coisa julgada mesmo, né, que a própria Constituição dá, né, lá no artigo 5º, inciso 36. Se eu tenho uma sentença judicial transitada em julgado, o mandado de segurança não é cabível. E aqui entram duas outras súmulas que estas são importantes do advogado conhecer, porque elas vão afetar uma hipótese relacionada com a possibilidade ou não de usar o mandado de segurança, que diz respeito aos efeitos patrimoniais. A primeira notícia é boa, né? É porque eu posso ter como consequência de uma sentença que o juiz profere no mandado de segurança efeitos patrimoniais. Então, por exemplo, uma sentença no mandado de segurança que manda implantar um benefício, que é em si uma obrigação de fazer, né? A implantação do benefício é uma obrigação de fazer, isto vai produzir efeitos patrimoniais. Afinal de contas, quando o benefício for implantado, o INSS vai creditar todos os meses os valores daquele benefício na conta daquele segurado, daquele dependente. Mas olha só o que diz a súmula 271 do Supremo. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. E a súmula 269, né, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Isto é algo a pensar na hora de avaliar se o mandado de segurança é a melhor opção ou não. Porque peguem o seguinte exemplo. Eu tenho lá um requerimento de benefício que demorou lá 8 meses para ser analisado. Aí o segurado interpõe um recurso administrativo que demora mais 1 ano a ser julgado. Se aquele segurado propuser uma ação judicial para a concessão daquele benefício, a concessão vai ser desde quando, né? Qual será o termo inicial deste benefício? A data do requerimento administrativo. E se eu aplico a súmula 271 e escolho impetrar o mandado de segurança, os efeitos patrimoniais da sentença no mandado de segurança se produziram apenas a partir da data da propositura da ação. Então, vejam que se eu tenho muitos atrasados, o mandado de segurança não é uma boa escolha. Mas se eu tenho lá uma competência, 2 competências, 3, aquelas vantagens do mandado de segurança, dele tramitar rápido, ter a liminar, executoriedade imediata, eles podem compensar. Então, eu deixo aquelas 3 competências para trás, porque o mandado de segurança vai ser uma ação melhor neste momento para este caso, e depois eu vou fazer como para receber essas 3 competências que ficaram para trás? Eu faço um requerimento administrativo, se não for bem sucedido, aí eu vou precisar de uma ação própria. Então, isso é algo para avaliar. Se eu tenho um caso concreto com muitos atrasados, o mandado de segurança já não é uma ação recomendada, né? Bom, para falar um pouco ainda agora sobre competência. Onde que eu vou distribuir o meu mandado de segurança? A regra de ouro da jurisprudência tradicional é: eu vou distribuir o meu mandado de segurança
no juízo em que está a autoridade impetrada. Se eu tenho uma autoridade que eu aponto como coatora, que é uma autoridade federal, o meu mandado de segurança deve tramitar na Justiça Federal. Qual Justiça Federal? Numa vara federal. Qual vara federal? Aquela vara federal que tem competência sobre a localidade em que a autoridade exerce as suas funções. Então, se eu estou impetrando um mandado de segurança contra ato do gerente executivo do INSS em São José dos Campos, o gerente executivo do INSS é uma autoridade federal, eu vou impetrar o meu mandado de segurança na Justiça Federal em São José dos Campos. Esta é a regra tradicional que a doutrina e a jurisprudência sustentam. Eu preciso identificar quem é a autoridade, se ela é uma autoridade federal, estadual ou municipal, e sendo federal, como é o caso dos benefícios do regime geral, eu vou impetrar o meu mandado de segurança na localidade em que aquela autoridade exerce as suas funções. Eu trouxe aqui para vocês um julgado recentíssimo do órgão especial do TRF, reconhecendo que esta vara federal é uma vara federal cível, não é uma vara previdenciária. Então, por exemplo, para quem vai impetrar um mandado de segurança na Justiça Federal em São Paulo, em que a gente tem varas federais previdenciárias e varas federais cíveis, este mandado de segurança para reclamar do atraso no julgamento do requerimento administrativo não é um mandado de segurança na vara federal previdenciária, na vara federal cível. Na Justiça Federal do interior todo, não tem essa especialização, então é a vara federal mesmo que está lá. São José dos Campos, por exemplo, não tem essa especialização. As varas são cumulativas e tem só uma vara de execução fiscal. Então, é na vara federal mesmo. Mas em São Paulo, pode fazer diferença. Se você distribui na vara previdenciária, o seu mandado de segurança vai demorar um pouquinho até chegar nas mãos do juiz cível, que é o juiz competente para estes mandados de segurança específicos. Eu posso impetrar este mandado de segurança na Justiça Estadual, na competência delegada, quando cabível? A resposta é não. Para o mandado de segurança, o que importa é a autoridade. Se é uma autoridade federal, o mandado de segurança é sempre na Justiça Federal, pouco importa se tem Justiça Estadual com competência delegada. A discussão que aparece recentemente é esta aqui. Eu posso, ao invés de impetrar no domicílio da autoridade, impetrar no domicílio do impetrante, e eu trouxe aqui para vocês um julgado de vários do STJ dizendo que pode escolher impetrar no domicílio do impetrante. O STJ faz uma interpretação dessa regra do 109, parágrafo 2º da Constituição, aliás, faz uma interpretação extensiva, né, dizendo que esta é uma regra de facilitar o acesso à justiça. Se é caso de facilitar o acesso à justiça, pode-se impetrar no juízo do próprio impetrante e não o da autoridade, como a jurisprudência muito antiga e tradicional sempre diz. Mas eu vou mostrar para vocês uma outra coisa aqui. Aqui, esse julgado anterior era do STJ, esse aqui é do TRF da Terceira Região, que reconhece que o segurado pode litigar no foro do seu domicílio nos termos deste mesmo artigo da Constituição. É um julgado aqui de novembro do ano passado, é um julgado recente. Mas olha outro julgado aqui de outubro do ano passado. Não pode impetrar o mandado de segurança no domicílio do impetrante. Tem que ser no domicílio da autoridade impetrada. E agora, o que eu faço então, né? O STJ dizendo uma coisa, o TRF em julgados um mês de diferença do outro, ora disse uma coisa, ora disse outra coisa. A sugestão que eu faço, né, se a gente está pensando em fazer boas escolhas e fazer uma advocacia estratégica, não queira entrar nessa discussão. Porque se você entrar numa discussão como essa, pode haver um conflito de competência. E este conflito de competência, se é, por exemplo, uma discussão entre o juiz federal de São José dos Campos e o juiz federal de São Paulo, quem vai julgar é o TRF. E o TRF, ele vai provavelmente aplicar esse entendimento. Não, tem que ser na autoridade, no domicílio da autoridade.
Mas se for um conflito entre o juiz de São José dos Campos e, por exemplo, o juiz lá do Rio de Janeiro, juízes vinculados a tribunais diferentes, quem julga o conflito de competência é o STJ. E aí a solução pode ser a mais diferente possível. E se tem uma coisa que eu devo aconselhar para todo mundo que litiga, que milita nessa área, não queira enfrentar essa discussão. Não tem coisa que pode atrasar terrivelmente um processo judicial do que um conflito de competência. Então, se puderem pensar no assunto, impetre no domicílio da autoridade, que aí o problema acaba. O juiz lá da autoridade ele não vai poder mandar embora, porque o STJ fala isso é uma opção do impetrante. E claro que agora, com os processos eletrônicos, né, sistemas de processo eletrônico, essa discussão perdeu um pouco da relevância. Eu me lembro de certas situações, eu recebi às vezes um mandado de segurança numa sexta-feira, às 6h, para pedindo uma liminar para viabilizar que alguém fizesse uma prova de concurso público no sábado de manhã. Chegou às 6h, naquele horário bom, o juiz já está desligando o computador, doutor, tem um mandado de segurança aí, a prova do concurso é amanhã. Aí eu olho, quem é a autoridade coatora? Era uma autoridade lá em Brasília. No tempo do processo em papel, eu até entendia que o advogado impetrasse lá mesmo, porque ele precisava obter uma decisão naquele minuto. Não dava tempo de ir a Brasília distribuir um mandado de segurança. Mas hoje, com o processo eletrônico, isso perdeu um pouco da importância. Então, a recomendação é, escolha o juízo da autoridade, porque você evita entrar numa discussão que pode atrasar muito o seu mandado de segurança. Bom, não cabe mandado de segurança no JEF, né? Então, para aqueles que... eu reconheço que tem advogados que fogem do JEF como o diabo da cruz, né? Não sei qual é a razão que explica isso, né? Mas se você não quer ver a sua ação tramitar no JEF, o mandado de segurança é uma das possibilidades, porque está lá na lei do JEF. Não se inclui nas competências do JEF as ações de mandado de segurança. O que você pode eventualmente ter é um mandado de segurança contra uma decisão do juiz do JEF. Mas o mandado de segurança contra ato do INSS, ele é sempre distribuído numa vara federal e não no juizado. E se for acidente do trabalho? Matéria acidentária não é matéria da Justiça Estadual? Está lá no artigo 109, inciso 1 da Constituição. Matéria de acidente do trabalho é matéria de competência da Justiça Estadual, claro que se tratando de uma ação proposta contra o INSS para obter um benefício acidentário, né? Não é uma ação contra o empregador, por exemplo, que é na Justiça do Trabalho. A matéria acidentária é a matéria da Justiça Estadual, exceto se for um mandado de segurança. Porque para o mandado de segurança o que interessa é a autoridade. Se o que eu tenho lá é uma autoridade federal, o mandado de segurança é sempre federal. Então, tem aí também uma outra possibilidade de escolha, né? Se você escolher um mandado de segurança em matéria acidentária, o seu mandado de segurança também terá que ser distribuído na Justiça Federal. Bom, já passamos do horário que eu tinha programado, né? Eu vou falar só algumas coisas só para concluir a respeito do procedimento, né? Primeiro, mandado de segurança é uma coisa que precisa ser avaliada, ela tem um prazo, que é o prazo de 120 dias. Isso está na lei do mandado de segurança, o mandado de segurança ele deve ser impetrado no prazo de 120 dias, que se conta da data da ciência do ato. Não é da data do ato em si, do momento em que se tem ciência que o ato foi praticado. E houve aí uma discussão na doutrina, alguns autores sustentando que esta fixação de prazo na lei do mandado de segurança seria inconstitucional. Alguns autores sustentando que não caberia ao legislador ordinário estabelecer uma restrição ao uso do mandado de segurança. Isso chegou ao Supremo, que aprovou essa súmula 632, dizendo que é constitucional a lei que fixa um prazo de decadência para a impetração do mandado de segurança, né? E essa súmula tem uma curiosidade, porque a súmula fala em prazo de decadência.
E eu fico ali me pensando comigo, né? Será que este prazo de 120 dias é um prazo de decadência mesmo? Né? E se a gente pensar e tentar lembrar qual é a diferença entre um prazo de decadência ou de prescrição, a gente lembra lá daquela famosa edição da Revista dos Tribunais, a famosíssima RT300, né, que tinha lá um artigo muito famoso que tentava diferenciar o que é decadência do que é prescrição. E a gente tem uma doutrina que diz que, né, a decadência ela extingue o direito e a prescrição extingue a ação, ou extingue a pretensão, né, como alguns dizem. E eu fico me perguntando, se perdeu o prazo de 120 dias, o que se extinguiu? Foi o direito ou foi a ação? Se eu perdi o prazo do mandado de segurança, eu não posso propor uma ação de procedimento comum para discutir aquele mesmo assunto? Eu posso, não é? Então, eu não perdi o direito, eu perdi a ação de mandado de segurança. Mas e por que será que raios o Supremo incluiu na súmula 632 esta ideia de que este prazo é de decadência? Né? E aí eu fiz essa pergunta para um aluno de graduação e falou, o Supremo está errado, professor. É possível que estivesse errado, né? Mas aqui tem uma razão que eu acho que explica isso. Se a gente lembrar, a contagem dos prazos de decadência e de prescrição ela é diferenciada, porque os prazos de decadência eles não se suspendem e nem se interrompem. Já os prazos de prescrição eles podem ser interrompidos e suspensos. E é por isso que o Supremo diz que este prazo é de decadência, porque ele não pode ser interrompido nem suspenso. Ou seja, passaram 120 dias, se perde a possibilidade de impetrar o mandado de segurança, mas aí se pode discutir os casos numa ação de procedimento comum, sem problema algum. Então, o prazo ele é de decadência, mas o que se perde, na verdade, é a possibilidade de usar a ação de mandado de segurança. Depois, o procedimento é muito curto, né? O juiz vai analisar a liminar, a autoridade vai prestar informações no prazo de 10 dias, o juiz vai dar ciência do mandado de segurança ao representante judicial daquele ente público, no caso do INSS, ao procurador federal, e depois teremos aí o parecer do Ministério Público e depois teremos a sentença. Então, temos aí um procedimento que é realmente muito enxuto, é muito curto, e isto pode ser bem avaliado nas situações concretas. E a verdade é que, numa vara que esteja bem ajeitada, né, uma vara que o fluxo dos processos é bom, a gente pode afirmar que o mandado de segurança ele vai estar pronto para a sentença, assim, com mais tardar em 40 dias. Então, isso é algo para se pensar como uma das possibilidades. Enfim, eu tinha mais coisas para falar, mas eu acho que talvez seja o caso de permitir perguntas, né, para que a gente não ultrapasse o tempo que estávamos programando aí. Por hora, eu agradeço a gentileza da audiência de todos e eu me coloco à disposição aí para resolver alguma pergunta que tiver, na medida que eu puder, eu farei isso. Muito obrigado, então, por enquanto. Professor, muito obrigada pela sua explanação, muito didático e esclareceu bastante dúvidas que todos nós tínhamos. Pelo que eu venho acompanhando aqui no chat, acho que as perguntas mais recorrentes são com relação à autoridade coatora e o foro da impetração, né? Então, eu vou começar com a primeira pergunta, que é da Lívia. Ela deu boa noite. Costumo usar o mandado de segurança para distribuição e julgamento de recursos, mas tenho tido problema com a autoridade coatora. Nesse caso, qual seria a autoridade coatora? É a Lígia, né? Lívia, desculpe. Ótima pergunta. Esta é uma discussão presente, né, e que eu acabei enfrentando no livro também, no capítulo sobre legitimidade passiva, eu trato desse assunto. E aí a gente tem que fazer uma distinção, porque neste caso de recurso administrativo com atraso no julgamento, tem duas situações. A primeira delas é do recurso administrativo que está na agência, que não foi remetido para a junta de recursos ainda, para o Conselho de Recursos da Previdência Social. É uma situação muitíssimo frequente. O recurso foi interposto, mas ele não foi processado e remetido para o Conselho julgar.
Neste caso, a coação imediata é do gerente executivo ou do chefe da agência, porque o conselho não tem como julgar enquanto não receber. A situação é diferente quando o recurso administrativo já foi encaminhado para o Conselho de Recursos, está pendente efetivamente de julgamento. Neste caso, né, o órgão coator, aquele que está omisso, é o Conselho. E se é um órgão colegiado, a gente deve indicar como autoridade coatora o presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social. O que de vez em quando tem acontecido o recurso está represado na agência e não subiu. Mas é claro que o interesse do segurado não é só subir o recurso, é subir e obter o julgamento. E aí a sugestão é que se indique as duas autoridades como coatoras. O gerente executivo, e aí o que se pede a ele é que ele remeta ao Conselho de Recursos para obter o julgamento, e também o presidente do Conselho de Recursos para que o recurso seja efetivamente julgado, né? É claro que, neste caso, o presidente do Conselho vai dizer, bom, mas eu não estou omisso porque eu ainda sequer recebi os autos do recurso, né? Mas eu, pelo menos, tenho admitido estas situações. Em muitos casos, o que eu acabo fazendo é substituir a autoridade apontada como coatora, porque às vezes indica o gerente executivo diz, olha, o recurso não está aqui, foi para Brasília, foi para julgamento no Conselho. Então, substitui, eu cheguei à conclusão de que a coação não está provindo desta autoridade, mas da outra, retifica o polo passivo e notifica esta outra autoridade para prestar informações. Eu, pelo menos, tenho dado um enfoque bastante flexível, porque eu sei que a gente está num momento em que tem situações em que a gente simplesmente não consegue saber quem é a autoridade nesses casos, né? E às vezes só fica sabendo quando vem a decisão, né? E aí o problema acaba desaparecendo, inclusive. Professor, e já pegando o gancho nessa sua resposta, o doutor acha que seria possível essa substituição da autoridade coatora ex officio ou a parte deveria fazer o requerimento? Eu acho que a gente tem uma jurisprudência antiga do Supremo Tribunal Federal, né, que diz que não cabe ao juiz de ofício substituir a autoridade apontada como coatora, né? Mas acho que era um outro momento do Supremo, né, em que o Supremo fazia uma jurisprudência que a gente pode chamar de defensiva, né? Eu tenho sustentado o seguinte: ainda que a gente entenda que não cabe ao juiz substituir de ofício, ele, no mínimo, ele deve dar a oportunidade do impetrante emendar a petição inicial. Isto já era algo que valia para mim antes do Código de Processo Civil de 2015, mas que vale com todas as forças pelo CPC de 2015, que ele instituiu. Eu já cheguei até a relatar um processo no tribunal, quando tive convocado no tribunal sobre este assunto, em que o Código ele instituiu um direito subjetivo do litigante à emenda da petição inicial. O que é isso, né? O juiz ele não pode indeferir a petição inicial, ele não pode extinguir o processo sem dar ao litigante a oportunidade de emendar a petição inicial. E o CPC, lá no artigo 321, ainda diz uma outra coisa. Ele diz que o juiz, quando determina que se emende a petição inicial, o juiz precisa dizer exatamente aquilo que está errado, exatamente aquilo que precisa ser corrigido. Então, na pior das hipóteses, né, mesmo que a gente acompanhe essa jurisprudência antiga do Supremo, e a gente entenda que o juiz não possa substituir de ofício, ele tem que, no mínimo, dar a oportunidade do autor indicar. E o que eu digo em se tratando de mandado de segurança, às vezes é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Então, se você tem dúvida, indica as duas autoridades: o gerente da agência e o presidente do Conselho de Recursos. Porque, se lá na frente o juiz entender que é um ou que é outro, o teu processo está íntegro, ele não vai resultar numa extinção sem resolução do mérito, né? Porque também pode acontecer o seguinte, né? O juiz entende uma coisa, quando chega no tribunal, o tribunal entende outra. Se estão as duas autoridades, esse problema desaparece. É uma salvaguarda, digamos assim,
de não termos aí uma nulidade, né? E se a gente lembrar, né, que o CPC também traz como um dos seus princípios o princípio da primazia da decisão de mérito, vários artigos do Código, eu acho que isso é perfeitamente aplicável ao mandado de segurança, né? Sempre que possível, o judiciário deve fazer o possível para julgar o mérito, nem que seja em segunda instância, o tribunal converte o julgamento em diligência, corrige o polo passivo e julga o mérito. Não é mais uma faculdade do judiciário fazer isso, é uma determinação do Código que eu procuro levar isso muito, muito a sério, né? Extinguir. Eu mesmo, quando às vezes recebo um mandado de segurança, eu já percebo que tem dilação probatória, eu intimo o autor, o impetrante, para que, se ele quiser, ele emende a inicial para transformar aquilo numa ação de procedimento comum. Mas, às vezes, passa, né? A gente não consegue fazer esse filtro muito, muito próximo em 100% dos casos, né? Por isso que vale aquela máxima, né, de que o advogado é o primeiro juiz da causa, né? Então, vale a pena tentar fazer esse filtro de antemão, porque, às vezes, só se dá conta disso lá na frente, quando a correção não é mais possível. Professor, também já pegando esse gancho sobre essa possibilidade de colocar no polo passivo duas autoridades coautoras, como ficaria a questão do ajuizamento? Qual seria o endereçamento? Qual juízo teria competência para julgar? Porque cada um estaria localizado em um local. Eu tenho sustentado, quando você tem duas autoridades que têm domicílios em localidades diferentes, existe uma escolha do impetrante. O impetrante escolhe onde ele quer distribuir, né? É claro que às vezes é interessante colocar um tópico preliminar já na sua petição inicial sobre a competência. Isto só não vai se aplicar quando a gente tem algumas autoridades que têm foro por prerrogativa de função em mandado de segurança. Então, por exemplo, se a sua autoridade coatora é o juiz federal, você vai impetrar um mandado de segurança contra ato do juiz federal, a Constituição dá ao TRF competência para julgar o mandado de segurança contra ato do juiz federal. E aí acho que é uma questão de especialização. Se é uma autoridade que tem um foro constitucional, né, pode ser no STJ, por exemplo, mandado de segurança contra ato de ministro de Estado, a competência é do STJ. Mas o STJ não julga mandado de segurança contra outras autoridades. E aí teria aí uma atração. O que pode acontecer é que, às vezes, entra um mandado de segurança contra ato de ministro de Estado, mas a gente vai verificar que o ato coator mesmo não foi praticado pelo ministro, foi por uma autoridade inferior ao ministro. E aí não é mais no STJ, é na Justiça Federal de primeira instância. Professor, o senhor havia falado, e a Vivian até fez uma pergunta com relação à questão acidentária, né, que a competência seria da federal, mas eu tenho uma amiga que entrou em Porto Alegre para discutir um assunto acidentário, falaram, não é aqui, competência é lá na estadual. Claro, o estadual falou, não é aqui, a competência é lá. Quer dizer, um conflito de competência para o STJ analisar de uma matéria que parecia assim tão pacífica nesse... Exato. A gente tem vários julgados das sessões do STJ reafirmando esta ideia de que, para o mandado de segurança, o que interessa é a autoridade. Se é federal e ponto final, né? Mas eu reconheço que, às vezes, o advogado, por mais esforço que ele faça, ele não consegue evitar um conflito de competência, né? Agora a gente está enfrentando uma situação, né, porque não em matéria previdenciária, mas em matéria tributária, porque sai uma portaria agora no mês de julho que reorganizou a Receita Federal no Brasil inteiro. Então, por exemplo, tinha lá uma delegacia da Receita Federal em Taubaté que desapareceu do mapa. Então, aqueles mandados de segurança que eram impetrados contra o delegado da Receita Federal em Taubaté, na Justiça Federal em Taubaté, os advogados continuam impetrando contra o delegado em Taubaté e o juiz federal falou, opa, peraí, não existe mais esta autoridade. A quem estão submetidos na Receita Federal os contribuintes de Taubaté e região? Ao delegado da Receita Federal em São José dos Campos. Então, eu, do dia para a noite, estou recebendo uma quantidade de mandados de segurança, né?
na medida em que os colegas de Taubaté descobriram o tal do ato do ministro da Economia, eu vou ter aí mais algumas centenas de mandados de segurança para julgar das empresas todas aí do Vale Histórico, né, de Pinda, Taubaté, Guará, enfim, vou ganhar mais uma carga de trabalho extra aí. Complicado, doutor. Olha, nós temos uma pergunta do Dalmar. Ele queria saber a respeito de impetrar o mandado de segurança quando se trata de benefícios que dizem respeito às perícias médicas administrativas para deferimento ou indeferimento do benefício. Ele cita como exemplo auxílio-acidente, auxílio-doença, pois as perícias médicas administrativas não estão sendo realizadas por causa da Covid. O que os juízes estão decidindo no mandado de segurança, quando impetrado pelo advogado, para que essas perícias sejam realizadas para o deferimento ou indeferimento do benefício? Eu ainda não recebi especificamente mandados de segurança sobre este assunto, mas, em princípio, eu acho perfeitamente cabíveis, né? Você não está discutindo a incapacidade em si, você está discutindo uma ilegalidade na falta de análise, na falta de designação da perícia, né? Aí é questão de formular corretamente o pedido, mas me parece ser possível que se peça, por exemplo, que se conceda o benefício, que se implante o benefício, ou que não cesse o benefício até que a perícia possa ser realizada, né? Se de um lado, é até compreensível que o INSS não consiga fazer perícias, ou todas as perícias, né, nesse período de pandemia, e a quantidade que está represada é enorme, né? Também não se pode atribuir ao segurado a responsabilidade por isso, né? Se a administração pública não se organizou, não se reorganizou para realizar essas perícias, me parece ser perfeitamente possível impetrar o mandado de segurança para implantar o benefício até que a perícia possa ser realizada. Eu acho que é cabível. Eu ainda não vi casos assim e não conheço decisões acolhendo esta tese, mas, em princípio, eu acho que é possível. Sim. Professor, nós temos uma pergunta da Ana Cristina. Ela comentou que ela tem vários casos parados do SEAB em São Paulo e se seria possível o litisconsórcio ativo no mandado de segurança. Ela reunir todos os casos parados e ajuizar impetrar apenas um mandado de segurança. Ótima pergunta. Em tese pode, né? O que só não se pode fazer é o que a doutrina chama do litisconsórcio multitudinário, né? Em que se coloca tanta gente no polo ativo que isso comprometa a eficácia da defesa da administração pública no processo. A questão é que eu não recomendo que se faça isso. Por que eu não recomendo que se faça isso? Eu tenho adotado como praxe, nesses casos em que o mandado de segurança é para combater o atraso na análise, antes de examinar a liminar, eu notifico a autoridade. E aí eu vejo que os advogados dão uns pulos, acham ruim e tal. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque talvez 40% dos casos, o que acontece? A autoridade, quando ela recebe o ofício, o que ela faz? Ela analisa o requerimento. Então, as informações que ela presta são assim: analisei, o benefício foi deferido, ou analisei, o benefício foi indeferido. E, no final das contas, num caso como esse, o mandado de segurança até perde o objeto, né? Porque se a pretensão era obter a análise, se a análise foi feita, não tem mais razão de ser do mandado de segurança permanecer. Se ela fizer essa escolha de fazer um litisconsórcio ativo, de juntar um monte de gente no mandado de segurança, eu tenho certeza que isso vai dar alguma confusão e não se vai conseguir fazer essa análise individualizada. Ela vai acabar tendo que depender da decisão judicial mandando implantar. É claro que este procedimento que eu adoto de primeiro notificar para depois examinar e eliminar, não são todos os juízes que estão adotando. Então, na realidade de São Paulo, isso pode fazer uma diferença. Mas, quer dizer, como a petição inicial também vai ser meio padronizada, eu acho que vale a pena impetrar por segurado e não reunir num processo só. A chance de dar alguma confusão no litisconsórcio ativo muito grande é razoável, eu acho que não vale o risco.
Temos uma pergunta da Malu. Ela fala assim, mas se a prova documental é o requisito, então não poderia a ação ser uma tutela de evidência do artigo 311 do CPC? Ótima pergunta. Eu coloco, no capítulo do livro que trata da liminar, eu falo também da tutela de evidência, né? E a gente precisa lembrar o seguinte, né? No sistema do CPC, nós temos a tutela provisória, que é um gênero, e a tutela provisória pode ser de duas formas. Pode ser uma tutela provisória de urgência e uma tutela provisória de evidência, né? Como o próprio nome diz, a tutela provisória de urgência, você depende da prova da urgência, da prova de que existe um perigo de dano ou um risco ao resultado útil do processo. E para a tutela de evidência, essa urgência é simplesmente irrelevante, pouco importa. Então, por exemplo, diz lá o 311 do CPC que eu posso pedir uma tutela de evidência se os fatos que eu tenho são fatos provados por documentos e a tese que eu estou sustentando foi acolhida, por exemplo, no recurso especial repetitivo no STJ. Por exemplo, aquela tese que está sendo muito usada agora, que é a tal da revisão da vida toda, que agora até tem um recurso extraordinário que suspendeu, né? Mas era um caso em que você tem prova documental, você prova que aquele benefício foi concedido apenas usando os salários de contribuição de junho de 94 para frente, e você tem um julgado do STJ repetitivo dando ganho de causa. E aí você poderia, com uma tutela de evidência, obter a revisão do benefício. Olha só que coisa interessante. Porque é muito difícil que um juiz dê uma revisão de benefício numa tutela de urgência. Porque o juiz normalmente ele pensa, se aquele segurado já está aposentado, é só uma questão de rever a aposentadoria, ele pode esperar o andamento do processo. Ele não tem um risco de dano irreparável, um perigo de dano. Mesmo que a revisão seja cabível, ele pode esperar. Mas se você tem uma tutela de evidência, nas hipóteses lá do 311, pouco importa se tem urgência ou não, porque para a tutela de evidência, simplesmente isso é irrelevante. Então, no caso da revisão da vida toda, você junta os documentos com a carta de concessão do benefício, você cita o precedente vinculante, recurso repetitivo, e você pede uma tutela de evidência para rever o benefício, né? Isso é o sonho de consumo do segurado, né? Tem uma decisão judicial liminar, uma tutela provisória, revendo a aposentadoria dele, né? Só precisa tomar cuidado, porque isso está pendente de decisão no Supremo ainda, né? O STJ deu ganho de causa, mas o Supremo ainda não. Então, não é uma ação vencedora 100%. Pode ter uma reversão lá no Supremo. A pergunta é, eu posso ter tutela de evidência no mandado de segurança? E aí eu reconheço que existem autores que dizem que sim, não tem nenhuma particularidade no mandado de segurança. Existe até um enunciado de alguns encontros que são feitos lá no Conselho da Justiça Federal sobre direito processual civil, e tem um desses enunciados, que eles são aprovados no final desses encontros, falando que cabe tutela de evidência no mandado de segurança. No livro eu cito esse enunciado, eu cito também alguns autores que sustentam que cabe. Eu, só para, acho que ser do contra, né, eu tenho sustentado que não. E por que não? Porque a lei do mandado de segurança estabelece requisitos específicos para a liminar no mandado de segurança, que é o risco de ineficácia da decisão, caso seja concedida somente ao final. Então, a liminar para o mandado de segurança tem um requisito específico, que é o requisito de urgência. Ou seja, você tem que demonstrar para o juiz que, naquele caso concreto, você tem uma situação em que ou o juiz dá a decisão agora, ou se ele der lá na frente, será ineficaz. Não vai adiantar nada deferir só lá na frente, eu preciso agora. Então, no meu modo de ver, a liminar no mandado de segurança, ela só cabe nesta hipótese de urgência. Mas eu sei que eu estou falando um pouco sozinho nessa área aí, né? Tem autores e tem este
este enunciado lá do Conselho da Justiça Federal que diz que cabe tutela de evidência em mandado de segurança. É uma questão de opinião, né? Eu acho ainda, né, que como a liminar no mandado de segurança tem um requisito legal específico, que isto seria incompatível com a tutela de evidência, mas tem bastante gente que diz o contrário. Então, é questão aí de argumentar e de ver se vale a pena enfrentar esta discussão, né? Porque se o seu caso é de tutela de evidência, talvez entrar com uma ação de procedimento comum, você escapa dessa discussão. Né? Você deixa de lado essa divergência e porque para a ação de procedimento comum não tem nenhuma dúvida de que cabe tutela de evidência. Desde que, né, presentes as hipóteses lá do 311, né, do CPC. Professor, nós temos uma pergunta do Caio. Ele coloca a seguinte situação. Após o julgamento do recurso, o acórdão foi encaminhado para a Agência da Previdência Social, porém ficou travado, ultrapassando os 30 dias. Quem seria a autoridade coatora para análise do acórdão e qual a localidade? Professor, acho que seria até interessante falar um pouquinho do prazo de 30 dias, ou se seria o prazo de 45 dias que o STF colocou na decisão dele. Tá. Eu não sei se eu entendi direito. O acórdão que ele está falando é o acórdão do julgamento do recurso administrativo. Isso. Aí voltou para cumprimento pela agência e a agência não cumpriu o acórdão ainda. Tá. Essa é uma hipótese muito frequente que já na primeira edição do livro eu já tinha achado julgados assim e eu já via isso na prática, né? O segurado ele obtém o ganho de causa no recurso administrativo, o processo baixa para a agência e a agência não implanta. A autoridade coatora é o gerente executivo ou o chefe da agência encarregado de fazer a implantação. Não tenho dúvida de que né? Porque é ele o omisso, né? A gente entende que a administração pública tem lá aquele poder de autotutela, né? De rever os atos ilegais, etc. Mas é claro que não cabe a uma autoridade inferior rever os atos de uma autoridade hierarquicamente superior. Ele não tem que fazer outra coisa a não ser implantar o benefício, cumprir o acórdão e não ficar, como às vezes acontece, fazendo carta de exigência para o segurado. Isso eu já vi acontecer, né? Não tem essa possibilidade. Este prazo de 30 dias, que alguns falam que é de 45 dias, né? Eu tenho visto aí situações diferentes, né? Tem alguns magistrados que entendem que o prazo da lei é um prazo peremptório. Chegou no 31º ou no 46º dia, já existe um atraso e, portanto, isso já dá o direito líquido e certo a obter uma ordem judicial nesse sentido. Mas eu já vi outros julgados e alguns juízes que pensam que numa situação de problema estrutural crônico do INSS que é preciso analisar isso com uma certa dose de razoabilidade, né? Eu, aqui comigo, né, ponderando um pouco isso, é que eu fiz essa escolha por dar uma alterada no procedimento e só examinar a liminar depois das informações. Porque, enfim, nós no judiciário, nós somos muito cobrados com os nossos atrasos, né? Então, a gente compreende que nem sempre, né, cumprir rigorosamente o prazo da lei está na alçada do servidor do INSS, né? A gente viu o que aconteceu nos últimos anos, né? O INSS teve aí milhares de pedidos de aposentadoria, esses cargos que se vagaram não foram repostos, o INSS, o governo disse, né, que não vai fazer concurso público nenhum para repor nenhum desses cargos até o final do ano que vem. Então, eu acho até razoável que a gente tenha um pouco de flexibilidade em analisar caso a caso, né? O que eu tenho dito é o seguinte, né? Um atraso superior a 180 dias, as minhas sentenças são todas de procedência. Se tem atraso superior a 180 dias, todas as sentenças são de procedência, liminar deferida e sentença de procedência. Atrasos inferior a 180 dias, eu estou olhando caso a caso para ver o que aconteceu. Por isso que é importante que, na inicial do mandado de segurança, a descrição dos fatos seja muito bem feita, né? Se coloca, o requerimento foi no dia tal,
se teve carta de exigência, foi cumprida no dia tal e o atraso é um atraso que perdura desde o dia tal. Então, quando a gente consegue visualizar isso, a gente consegue ter digamos assim, uma visão global da situação. E tem uma coisa que eu falo no livro, que, aliás, foi uma das últimas coisas que eu acrescentei nessa segunda edição, né? Que é digamos assim, uma preocupação que a gente precisa ter, não como operadores do direito, mas como sociedade. Porque é claro que o mandado de segurança, em grande parte das situações, ela resolve o problema individual, né? Daquele impetrante, daquele segurado. Mas a gente está diante de um problema que é um problema sistêmico. Nós não estamos falando de um problema que é só deste mês ou deste ano. Não foi a pandemia que causou isso. É um problema estrutural. Os servidores do INSS, com o justo receio da reforma da Previdência, correram para se aposentar, muitos deles. Outros que tinham lá, pelo que eu consegui identificar, uma gratificação que eles incorporavam uma parte a cada ano, nós tivemos aí uma grande quantidade de servidores que no ano de 2019 incorporou a última parte dessa gratificação e se aposentaram, correram se aposentar. Então, nós, como cidadãos, né, a gente tem que estar muito preocupado no funcionamento adequado do INSS. E para essas situações, o mandado de segurança não vai resolver. O que a gente vai resolver é tendo medidas de enfrentamento coletivo, global dessa situação. E isto pode provir, talvez, de uma ação coletiva, eventualmente proposta pela OAB ou pelo Ministério Público Federal, mas também vai depender um pouco da nossa pressão como usuários de serviços públicos, né? Eu não consigo me sentir muito confortável, né, em resolver só individualmente os problemas. Porque, afinal de contas, se a gente for pensar, né, a cada liminar de juiz que manda o INSS apreciar o pedido, tem alguém que está ficando para trás, né? Se a autoridade vai parar o que está fazendo para cumprir a liminar do juiz, ele vai deixar de analisar os outros que estão na ordem cronológica. Então, é algo que a gente precisa pensar também, né? Enfim, não sei se eu respondi, acho que eu divaguei um pouco sobre esse assunto. Mas é isso, né? Alguns juízes aplicam o prazo legal rigorosamente, outros fazem uma análise mais flexível. E eu acho que a gente não tem aí uma uniformidade. E o problema é que eu acho que a gente não vai ter jurisprudência sobre esse assunto. Porque quando essas questões chegam ao tribunal, o prazo já se foi há muito tempo. E aí o tribunal acaba dizendo, o prazo da lei é este, já passou, concedo a segurança ou mantenho a sentença concessiva, né? Eu estou esperando aí numa ação coletiva, né, para obrigar uma decisão estrutural e que possa dar um enfrentamento global de um problema que é um problema crônico, né? E eu não sei se vocês viram, mas acho que foi o mês passado, veio uma notícia de que o INSS, o governo estava pensando em transferir para o INSS a gestão do regime próprio de previdência social dos servidores da União, né? Eu li a notícia, aquele coração dá até uma palpitada, né? Tá bom, se o INSS não está dando conta nem do regime geral, né? Como vai dar conta se a gente colocar todo o regime próprio junto, né? Aí a gente vai ter os mandados de segurança não só dos segurados do regime geral, mas dos servidores públicos do regime próprio, que também não vão ter os seus pedidos de aposentadoria analisados, né? Então, precisamos evoluir neste ponto. Eu espero que o Poder Executivo seja sensível a isso, né? Não é nem um pouco confortável, né, olhar essas situações das pessoas aguardando indefinidamente o exame dos seus benefícios, essas perícias que ficaram paralisadas por meses a fio, né? O que eu tenho dito é que reestruturação do sistema de informática é uma boa, mas não é a solução. Contratar militares para fazer atendimento em agência não é solução, né? Se a gente que lida com o direito previdenciário todo dia, a gente tem dúvida, a gente tem discussão, a gente tem problemas novos a cada dia, né? Não é com certeza com
militares da reserva que esse problema vai ser resolvido, né? Mas também eu acho que a advocacia pode fazer muito nisso, né? De levar os seus órgãos de representação, né, nos foros adequados para levar essa preocupação e, quem sabe, a gente tem aí uma mudança de perspectiva, né? Por hora, a perspectiva realmente é complicada, não é boa, né? Eu não queria estar falando tanto de mandado de segurança só deste tema, né, de afastar os atrasos, mas essa é uma realidade. Professor, eu acho que no final das contas acaba não se formando tanta jurisprudência nessas situações em que se objetiva a resposta aos requerimentos ou aos recursos, até mesmo porque o cliente, quando nos procura, ele está querendo celeridade. Quando a gente faz a opção pelo mandado de segurança, é para que a questão se resolva rápido. E aí, se a gente tem uma discussão, por exemplo, a autoridade impetrada não é a correta e o juiz extingue, muita gente, ao invés de fazer recurso para o tribunal, vai se adequar ao entendimento do juiz daquela localidade para que o seu caso seja analisado. Então, vai fugir de uma discussão, por exemplo, vou ajuizar no foro do domicílio do impetrante ou da autoridade coatora. Então, no final das contas, como o nosso objetivo é sempre resolver a questão de uma forma mais célere, até pelo fato de estarmos optando pelo mandado de segurança, então, a gente acaba adequando a realidade local, né? Mas algumas situações acabam sendo bastante complicadas. Esses dias saiu uma decisão em um mandado de segurança meu, em que o juiz falou que tem uma fila imensa e que o meu cliente estava querendo furar a fila, né? E denegou a segurança. Enfim, nesse caso eu recorri, né? Mas, puxa vida, né? Não deveria ser assim. E quem acaba não adequando o mandado de segurança ao que aquele juiz da localidade entende, acaba ingressando com uma ação judicial para discutir o direito, né? Porque não conseguiu a resposta ali no mandado de segurança, então vai entrar com uma ação, né, pedindo a concessão do benefício, vai ter ali a prova do interesse de agir, ultrapassou o prazo de resposta do requerimento, então está caracterizado o interesse de agir, e queira ou não queira, acaba também assoberbando o judiciário de uma outra maneira. Professor, a respeito Desculpa, pode falar. Não, a respeito dessa questão, eu tive esses tempos aí uma ação, era uma ação de procedimento comum, numa hipótese em que o requerimento tinha sido feito, mas não tinha sido analisado. E o advogado falou, bom, nos termos daquele julgado, aquele recurso extraordinário com repercussão geral do Supremo, né, que fala do prévio requerimento administrativo, o ministro Barroso, né, que era o relator, ele falou, passou o prazo legal para analisar, já nasce a resistência à pretensão, então já se pode propor uma ação judicial, não para obrigar a decidir, mas para obter o benefício. Então, até aí não tem dúvida nenhuma. Mas foi uma petição inicial até curiosa, porque tinha tantos itens na petição, no item pedido, e tinha coisas do tipo, quero condenar o INSS a inserir corretamente a data final daquele vínculo de emprego, que no início só estava a data do início e não estava no fim. Segundo pedido, eu quero retificar o nome da mãe do autor, que está incorreto no banco de dados do INSS. Terceiro pedido, eu quero validar as contribuições que foram feitas desse jeito, daquele jeito. Ou seja, era uma lista enorme de pedidos, e a hora que eu olhei aquilo, eu pensei, isso aqui não é matéria de estar no processo judicial. Corrigir o nome da mãe do autor, isto é algo que seguramente teria sido feito pelo servidor do INSS. Mas a demora era uma demora tão grande que o advogado se sentiu compelido a tentar resolver em juízo tudo aquilo que deveria ter sido resolvido administrativamente. E neste caso, eu olhei aquilo e eu pensei, eu não tenho condição de conseguir validar contribuição por contribuição. Eu não tenho como elementos para verificar se a contribuição que estaria, ela foi efetivamente recolhida no prazo, se ela não está em volta do salário mínimo, abaixo do salário mínimo. Para fazer isso, eu vou ter que mandar o processo do contador judicial. E eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu deferi parcialmente uma tutela provisória para determinar que o INSS analisasse todas essas questões que não eram
matéria para estar no processo judicial, né? Mas foi um caso que me deixou bem claro, deixou bem clara para mim a angústia que às vezes o advogado tem, né? Porque se ele tivesse uma análise administrativa, ele poderia levar para o judiciário só aquilo que efetivamente é controvertido. Mas quando ele não tem análise, ele é obrigado a levar tudo. E aí, é um caminho que não é interessante para ninguém, né? Não é interessante para o segurado, não é interessante para o judiciário, e é muito menos interessante ainda para o INSS. Porque nessas situações, é claro que nós temos aí uma gama de requerimentos que seriam deferidos, ou uma gama de requerimentos que seriam deferidos em parte, né? Não admite só um tempo especial, mas daí depois vai discutir em juízo só aquilo que é controvertido. Não do começo ao fim, né? É estranho, né, querer colocar que o judiciário seja a repartição, né, pública, que seja o judiciário a fazer essa análise administrativa do começo ao fim. Mas, enfim, são problemas que a gente ainda vai ter que conviver enquanto persistir esta situação, né? E a impressão que tive é que as coisas estavam melhorando um pouco, né? Mas acho que não, elas continuam ainda muito ruins. Eu continuo a receber vários mandados de segurança todas as semanas e não sei se a gente tem um horizonte de curto prazo em que esse problema vai se resolver. A impressão que eu tenho é que não, né? Enfim, talvez eu continue a falar sobre mandado de segurança por mais tempo ainda, porque o problema vai longe ainda. Professor, muito obrigada pela sua presença. Nós ficamos muito felizes em tê-lo aqui virtualmente. Espero que em breve o doutor possa vir pessoalmente à Pindamonhangaba. Tema bastante interessante. Nós temos ainda algumas perguntas que, infelizmente, enradando a adiantada da hora, não foram possíveis de serem feitas. E muito obrigada pela sua presença. Só elogios aqui no chat. Pessoal, olha, para quem ainda não adquiriu o livro do professor, aproveitem o cupom de desconto, que às 22 horas de hoje encerra. E só um comentário aqui, a Vivian está pedindo para o doutor ir para o TRF1. Desculpa, eu não escutei, doutor. A Vivian pediu para o doutor ir judicar no TRF1. Acho que ela gostou bastante da sua explanação. Que bom. Doutor, muito obrigada. Obrigada a todos os presentes. Agradeço ao pessoal da Cultura e Eventos. Agradeço também a Tânia, que está trabalhando nos bastidores. E desde já fica o convite para vocês nos acompanharem na próxima quinta-feira previdenciária. Nós receberemos o professor José Roberto Sodero Vitório e a doutora Ivani Contini Bramante falando do limbo jurídico previdenciário trabalhista. Esperamos todos vocês. Tá bom, eu agradeço muito a gentileza do convite, foi uma honra estar aqui com todos os colegas da OAB de Pindamonhangaba. Tenho acompanhado, né, as quintas previdenciárias e é uma iniciativa muito interessante, né? Os encontros têm sido cada vez melhores, né? E o próximo, professor Sodero, né, é imperdível. O professor Sodero é um professor de todos nós, né? Cada vez que eu me encontro com ele, eu aprendo um pouco mais, né? E ele tem feito aí um trabalho excepcional à frente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, tenho certeza que vai ser imperdível, né? Agradeço a doutora Adriana também, a doutora Roberta, pela gentileza do convite, e até um próximo encontro. Boa noite, professor. Obrigada. Até um próximo. Boa noite, pessoal. Boa noite.